Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Tenho colocado, aproveitando uma semana que pudemos fazer isso, estamos colocando algumas mensagens da palavra do Senhor. Temas polêmicos, temas que sempre têm sido consultados, e a gente está revisitando e trazendo sempre em forma de videoaula para facilitar o entendimento de todos. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico e eu creio que vai edificar a todos aqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. O que Jesus disse sobre o inferno, que é uma coisa importante nós vemos a palavra do Senhor. A palavra inferno nos textos bíblicos é de fato uma tradução que mistura conceitos diferentes. E o seu uso moderno pode causar equívocos se não for corretamente compreendido no contexto linguístico, cultural e teológico do mundo bíblico. E a gente vê uma porção de vídeos e mensagens colocando tantas mentiras. E a finalidade é mostrar a origem, todo esse conceito, até chegar no Novo Testamento, como nós cremos, os cristãos, né? Aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus e que seguem os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Nesta videoaula, eu explico sua origem, como foi incorporado no Novo Testamento grego, e o que dizem fontes judaicas e cristãs. Sim, um dos temas mais polêmicos da Bíblia. Inferno é um mito ou é verdade? O que é o Tártaro? O que é o Sheol ou o Hades? O inferno é uma sepultura? Inferno foi um erro de tradução? Todas essas perguntas serão respondidas nesta videoaula. E eu quero que você acompanhe e vá até o final. Normalmente esses vídeos não vão ficar curtos porque a gente vai abordar o tema com profundidade. O que é Geena nos originais da Bíblia Sagrada? E aí está, a gente sempre mostrando para vocês no original. A palavra Sheol, o antigo reino dos mortos, o mundo inferior dos mortos, a morada dos mortos para os hebreus. Sheol é a palavra mais comum para a vida após a morte da Bíblia, aparecendo 65 vezes no original hebraico do Antigo Testamento. Sheol tem diversas possibilidades de tradução. Para você poder entender de forma correta e tirar suas próprias conclusões, antes de tudo, precisa entender o que era o Sheol na mentalidade do povo oriental, para depois entender como ele foi para o Novo Testamento. É muito importante e é um histórico que a gente tem que trazer, porque senão vocês vão ficar vendo esses monte de informações erradas e preconceituosas, muitas vezes, que a gente vê na atualidade nas redes sociais. Sem isso, você será mais um a falar, crer e defender ideias erradas e cheias de preconceitos por pura ignorância. Atualmente, as pessoas interpretam esse tema de forma mesclada com ideologias que vêm do ateísmo e simplesmente transformam a Bíblia num conto de fadas, que é o comum, né? Infelizmente, está repleto de gente fazendo isso. Assim, Sheol tem vários significados no original hebraico. As passagens bíblicas são as únicas informações confiáveis e seguras sobre o Sheol, e que nós temos nos ater na palavra do Senhor. Porque não existem muitas informações nos escritos extra-bíblicos sobre o termo Sheol. Veja no gráfico logo a seguir. Então, aí mostrando as possibilidades de tradução dele. Abismo, morte, sepulcro, inferno, cova, infernais, profundo, poder, mortais, mortos, além, tudo isso é possível, sepultura, tudo isso é possível ser traduzido, esse termo. Então a gente tem que compreender, senão é muita bobagem que nós vamos acabar acreditando. São as próprias Sagradas Escrituras que nos revelarão, de fato, o significado da palavra Sheol. Onde esse termo aparece mais? Aí tá aí os textos, né, para você dar uma olhada aí, Gênesis, Número, Deuteronômio, nesse gráfico, né, ele mostra aí a diversidade. Mas nós vamos direto ao que nos interessa. De onde vem a palavra Sheol? A resposta. A origem da palavra Sheol é desconhecida, mas existem duas teorias bem fortes que incluem. A teoria 1. A palavra poderia ter vindo de sua raiz na palavra Sha'al, que descreve uma terra desolada, literalmente nenhuma terra ou não terra. A teoria 2. O verbo Sha'al, que significa perguntar, inquirir, indagar, consultar.
Isso pode se referir à prática da necromancia ou à consulta dos mortos, que era estritamente proibida no Antigo Testamento. Você pode conferir isso em Levítico 19:31. Então, a palavra poderia vir de uma dessas duas palavras hebraicas, até porque é um termo hebraico. No hebraico moderno, eu pergunto, Ane Shalti, eu perguntei, serve para o masculino como para o feminino. Também pode ser Ane Shoel, eu pergunto, é só masculino. Também poderia ser um uso semântico, Sha'al significando chamar em consideração ou punir. Assim, a verdade, não sabemos a origem da palavra Sheol usada no Antigo Testamento. É verdade que o original hebraico usa a palavra Sheol com o significado de sepultura, de forma intercambiável, uma troca mútua, né? Uma permuta. E a gente tem que entender o contexto. Então, nós estamos colocando o início, para que vocês lá na frente venham a entender como isso foi incorporado no Novo Testamento. Assim, na maior parte do Antigo Testamento, o termo Sheol é traduzido por sepultura. E daí começam os erros, né? Já para o Novo Testamento, aí nós temos uma outra língua. O autor Harris defendeu a teoria de que Sheol significa exclusivamente túmulo, sepultura, e não mundo dos mortos, razão pela qual muitos passaram a defender a ideia de que o Sheol é a sepultura, e isso tem sido pregado erroneamente na internet. Com base num erro, se cria outro erro, correto? Mas essa visão de Harris foi predominantemente desconsiderada pelos maiores estudiosos do hebraico. Bastou entrar aqueles que realmente conhecem. Block-Smith observa que a linguagem de Juízes 2:10 e foi também congregada a toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel, Juízes 2:10. Pode ilustrar a antiga prática dos judeus de colocar os mortos em um depósito e deixar os ossos se acumularem sob a mortalha, um grande número de cadáveres, né? Em um leito ósseo, e alguns acreditam que o termo Sheol nasceu devido a essa prática. Assim, segundo essa teoria, o termo Sheol significa ter uma cova comum onde se acumulava um grande número de corpos de mortos de uma determinada família, como os mausoléus, né, vieram a acontecer. Em comparação com as descrições das terras dos mortos, no Antigo Egito, dos faraós e na Mesopotâmia, existem bem poucas descrições do Sheol. Assim, para melhorarmos o entendimento sobre Sheol, temos que ver como o termo é usado no hebraico do Antigo Testamento. E eu mostro para vocês em hebraico, o texto está aí, Jó 17:16. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então aí aparece o termo morte, Sheol. Em Jonas 2:3-6, ele é um lugar tempestuoso. O original está aí, Jonas, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre da sepultura. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele estava dentro, traduzido como sepultura, mas ele estava dentro de um peixe. Em Provérbios 15:24 é um lugar para ser evitado. Tá? No original hebraico, o caminho da vida conduz o insensato para cima. Para que ele não desça à sepultura. Inferno, a Bíblia judaica completa traduz como sepultura. Inferno traduz a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista Atualizada. E Sheol traduz o Tanakh hebraico português, que é a tradução dos judeus, a tradução dos rabinos, né? Do judaísmo ortodoxo. Vários textos do Antigo Testamento ensinam que o Sheol é um lugar que tem portas, como uma morada em que a pessoa vai para lá. Jonas 2:7, Jó 38:17, Isaías 38:10, como exemplo, né? Aí está o texto de Isaías 38:10 em hebraico, e a tradução, eu disse, no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante de meus anos. O original hebraico nos ensina que quando uma pessoa morre, sua alma, a sua força vital, o nefesh, em hebraico, desce ou vai para cima, ou vai para baixo, né? Yarad, Yahad, para o Sheol, conforme Jó 7:9, Jonas 2:7-9, Salmo 88:3-4 e Números 16:30. São vários textos que você pode conferir aonde vai aparecer a palavra. Números 16:30, no original hebraico,
Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e o tragar com tudo, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Abismo aí é a tradução de Sheol. Assim, no Antigo Testamento, quando você morre, você vai para o Sheol. Guardem bem essa informação, que ela será útil um pouco mais à frente. Quais são as outras informações importantes para o Sheol que temos no original hebraico do Antigo Testamento? Primeiro, é o lugar onde todos são iguais, desde reis até escravos. Segundo, importante, é o lugar onde residem os ímpios e também os justos. Terceiro, ele está localizado abaixo da terra, números 16, 30, 33, os versículos. Quarto, o Sheol possui grades para impedir que se fuja de lá, Jó 17, 16. 5. Somente Deus pode resgatar o seu povo do Sheol. Aqui o Salmo 49, 12, na versão da Septuaginta. Aquela tradução dos 72 rabinos judeus, né, que traduziram o Antigo Testamento em hebraico para o grego. Sétimo, não há entendimento no Sheol, Provérbios 9, 8 e 21, 16, tradução da Septuaginta. Embora a Bíblia não diz que entendimento é esse que se tem, que não se tem lá. Essas informações vão parecer contraditórias para aqueles que não conhecem a ideia e a cultura hebraica, favorecendo que se criem muitas heresias em cima disso. E é o que a gente mais tem visto na internet, né? Quando não se conhece a ideia da cultura oriental, as mentes aqui do Ocidente criam um monte de bobagens que a gente é obrigado a escutar. Exemplo, alguns textos bíblicos ensinam que o Sheol é um lugar onde Deus não está presente. Você vai ver isso no Salmo 6,5, Salmo 88, 5, 10 e 12, o Isaías 38, 18, por exemplo. Já outros textos afirmam que Deus chega até mesmo no Sheol. Amós 9,2, Salmo 139, 8. Perceba que parece haver certa contradição nos dizeres bíblicos. Na mente oriental dos hebreus, veja, é importante entender isso, o texto bíblico se refere aos habitantes do Sheol como Refaim, ou sombras, e isso também é observado em antigas liturgias funerárias de povos antigos. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 10, 19. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Selá. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Salmos 88, versículos 10 e 11. Mortos aqui, Rafá, no plural, Refaim, plural do hebraico. Isso quer dizer que na mente oriental, outros povos já falavam também de sombras, de espíritos que habitavam o mundo inferior dos mortos. Refaim não são demônios. A palavra é usada para descrever uma raça de gigantes no Antigo Testamento, tal como os nefilins que são citados em Gênesis 6. Textos ugaríticos da cidade perdida de Ugarit, na Síria, que possibilitou estudiosos do Velho Testamento classificarem textos hebraicos e revelarem mais do que o judaísmo utilizava frases comuns, expressões literárias e frases empregadas pelas culturas gentias que cercavam Israel. Foi a maior descoberta literária da antiguidade, depois dos hieróglifos do Antigo Egito e da escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Tinha 27 consoantes e 3 vogais. Essa língua semítica foi sucedida pelo fenício, hebraico e aramaico, como o português e o espanhol vieram do latim. O hebraico tem 22 consoantes e não tem vogais. O hebraico massorético, o hebraico do Antigo Testamento. O português tem 21 consoantes e 5 vogais. Textos ugaríticos ajudaram a distinguir e reconciliar esses dois significados, isto é, que ensinam que esses Refaim são sombra dos gigantes que habitam o Sheol. É uma forma de compreensão bem antiga e até estranha. É a compreensão mais antiga sobre o Sheol na visão oriental. Entendam bem e não queiram tirar suas conclusões antes da conclusão da mensagem do vídeo, porque a gente está dando a origem, tudo aquilo que passou, que veio ao longo dos séculos, influenciando a vida dos povos orientais. Estamos estudando a base do pensamento oriental antigo sobre o Sheol.
para você depois compreender a visão que foi incorporada no Novo Testamento, que para nós é o que interessa. No Novo Testamento, como Jesus e os apóstolos viram isso. No texto ugarítico, QTU 161, Refaim se refere à linha de reis e heróis mortos. Os antepassados eram os gigantes da antiguidade, um significado que também alguns textos bíblicos parecem confirmar, tais como Isaías 14:9, Provérbios 2:18, Provérbios 9:18, Provérbios 21:16 e Jó 26:5. Embora haja muita discussão entre os teólogos e estudantes da Bíblia sobre esse tema, são temas bastante polêmicos, como eu disse. Aí está o texto de Isaías 14:9 em hebraico. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Isaías 14:9. Horwitz observa que a palavra Refaim preservou apenas vestígios do seu significado original e foi ampliada para incluir todos os mortos do Sheol, não apenas a nobreza que morreu. Até aqui estamos mostrando de uma forma geral como o Sheol era visto não somente pelos hebreus, mas por boa parte dos povos do Antigo Oriente, mentes orientais. Não se esqueçam disso. Um resumo geral do Sheol na visão do Antigo Testamento. O Sheol é sinônimo de morte. Aí tem os textos de Gênesis e 1 Reis. O Sheol está localizado nas profundezas da terra. Temos aí vários textos de Gênesis, Provérbios, Ezequiel, o lugar mais profundo, Deuteronômio 32:22, Jó 11:8, por exemplo. É um lugar de escuridão, Jó 10:21-22, Eclesiastes 9:10. Quarto, é um lugar de decadência, Isaías 14:11. Quinto, é um lugar que não tem como escapar, Jó 7:9, Isaías 5:12. 6. É um lugar onde somente Deus pode resgatar o seu povo, Salmo 49:15-16. 7. Tanto os justos como os ímpios, ao morrerem, vão para o Sheol. Assim, no Antigo Testamento, o Sheol é a morada dos mortos, e não temos mais tantas informações sobre eles. Correto? Observe a imagem e notem que a visão do Sheol era totalmente mórbida, deprimente e lamentável. Era uma coisa bem triste, era um lugar tenebroso. Era assim que eles encaravam. Pergunta, como o entendimento de Sheol do Antigo Testamento, Hades no Novo, começa a se aproximar da ideia do inferno? Agora a gente começa a falar para vocês, até aqui com toda essa introdução, para a gente chegar onde precisa. Judeus e gregos entraram em contato com a Pérsia. Lembre-se que os persas são os árabes, correto? São os árabes, todos descendentes de Ismael. Os judeus, na época em que os escritores pós-exílicos, depois que Ciro venceu a Babilônia, e promulgam um edito fazendo com que os exilados voltassem para a sua terra, Salmo 126, e estavam escrevendo livros da Escritura, como Malaquias, Daniel e alguns salmos. É importante frisar que várias doutrinas bíblicas foram desenvolvidas no período do cativeiro babilônico, 586, 538 a.C. Entre elas, várias. O monoteísmo ético destaca a importância da justiça e moralidade em relação ao único Deus verdadeiro. Foi desenvolvido e hoje é a crença cristã. E não só cristãos, os islâmicos também creem em um só Deus. Segundo, responsabilidade individual, a ideia de que cada indivíduo é responsável por suas ações, né? O livre-arbítrio. Terceiro, escatologia, a crença na ressurreição dos mortos e no julgamento final, que faz parte dos 6 princípios de Hebreus 6:1-12. Então, várias dessas doutrinas que surgiram, elas foram incorporadas no Novo Testamento com a revelação do Senhor Jesus, e esse é um exemplo. 4. A ideia de Sheol, inferno, ainda que de um modo mais rudimentar. Então, é importante frisar isso. A ideia do Sheol como inferno surge lá, mas ainda de uma forma bem rudimentar, correto? Não na visão que se tem hoje no Novo Testamento. E os gregos, um pouco mais tarde, na guerra contra os persas, entre 520 e 479 a.C., e conquistaram os persas na batalha de Salamina, em Micale, perto de Mileto, em 479 a.C., 330 a 334 a.C., mais ou menos. Essa visão apocalíptica de final de tempos, guerra entre anjos e demônios, de vida após a morte, luz contra as trevas, estão presentes na religião persa.
Assim, essa visão apocalíptica passa a ser incorporada pelo judaísmo, por fazer sentido ou completar aquilo que eles já tinham alcançado, mas ia se perdendo na apostasia do cativeiro. Então aconteceu muito isso. É a mesma coisa que acontece hoje com as pessoas que se distanciam do ensinamento bíblico verdadeiro da igreja. Começam a assimilar outras ideologias e aos poucos vão se perdendo. Lá no cativeiro foi um tempo em que tiveram voltados, ainda que eles perderam a língua, né, o hebraico, mas estavam voltados mais para o estudo das escrituras. Depois foram os gregos que irão influenciar parte do pensamento dos judeus, especialmente com a famosa tradução do Antigo Testamento para o grego, que ficou conhecida como Septuaginta, né? Seja por causa da influência persa sobre esses grupos ou não, do ponto de vista histórico, durante esse período, a ideia de recompensa e punição após a morte de cada pessoa se desenvolveu e Sheol, Hades, mudou de uma terra das sombras para um lugar diferenciado de recompensa e punição para gregos e romanos e judeus. Isto é, até ali sua visão sobre o Sheol era apenas uma sombra, era bem pequena. Depois essa visão será ampliada para uma realidade maior, como aconteceu com Emuná, fé, que é trazida por Abacuque. Graça, salvação, justiça de Deus, todos são temas assim. No Novo Testamento, a visão correta e completa nos é trazida por Jesus e os apóstolos que escreveram o Novo Testamento grego, que é o que nos interessa. No Novo Testamento, a visão correta e completa nos é trazida por Jesus e os apóstolos que escreveram o Novo Testamento grego. Isso é muito importante você entender, porque o Novo Testamento vai partir dessa ideia, como podemos ver com Jesus em Lucas 16, e que eu vou abordar no final. Tanto assim que o historiador judeu Flávio Joséfo registra que os fariseus que surgiram no período pós-exílio, chamado de Segundo Templo, acreditavam na recompensa e punição na morte. Antiguidade 18, 1.3. E uma ideia semelhante aparece em 1 Enoque. Vamos lá, 1 Enoque 22, que é um livro apócrifo desse momento histórico, mas vai registrar essa ideia. Nesses, em muitos anos, em muitos outros casos, na literatura judaica, Hades representa o único lugar dos mortos, que tem 2 ou mais compartimentos. Sheol, em grego, é Hades, né? O Sheol, a palavra hebraica, quando foi traduzido para o grego, é Hades. Em outra literatura judaica, o Hades é o lugar do tormento para os ímpios, enquanto os justos entram no paraíso, como Salmos de Salomão, 14, na Septuaginta, e Sabedoria 2.1 e 3.1, na Septuaginta, e Bíblias católicas, Bíblias ortodoxas e Bíblias siríacas. Sabedoria foi o último livro a ter sido escrito. Breve e triste é a nossa vida, o remédio não está no fim do homem. Não se conhece um que tenha voltado do Hades, 2.1, Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Tradução da Bíblia Católica de Jerusalém, Sabedoria 3.1. O autor do livro apócrifo 1 Enoque não parece diferenciar Sheol e Geena. Os termos são usados sem diferenciação, no capítulo 51, versículos 1 e 3. Ele diz, nesses dias a terra devolverá o que foi depositado nela. O Sheol também devolverá o que recebeu, e os infernos devolverão o que devem. Versículo 2, pelos mesmos dias o eleito se levantará, e de entre eles selecionará os justos e aos santos, porque se aproxima o dia em que serão salvos. O autor de 1 Enoque começa a usar uma palavra que depois será usada no Novo Testamento, a palavra Geena, e é importante isso. Essa palavra Geena vai ser sinônimo da palavra Sheol. Inclusive, o livro de Enoque é citado no Novo Testamento, em Judas 1, 10 e 14, e 2 Pedro, além de Paulo, o terceiro céu, principados, e também aparecem referências do Apocalipse. Assim, é no livro de 1 Enoque que aparece o termo Geena como sinônimo de Sheol e com a ideia revelada de punição. Então, veja bem, nós estamos saindo do período pós-exílico que todo mundo fala por aí, correto? Então, na verdade, essa ideia apropriada vem do livro de 1 Enoque. Sheol também começou a ser visto como um lugar intermediário de retenção para os mortos, antes da ressurreição. Sheol passa a ser o local de espera para a ressurreição. No pensamento persa, os mortos tinham que passar pela ponte Shinvat, ponte peneiradora que separa o mundo dos vivos e dos mortos, e era guardada por 2 cães de 4 olhos, assim era a crença persa, para chegar ao paraíso.
Os persas criam que demônios se escondiam embaixo da ponte e faziam os pecadores caírem em um poço de tormento. Russell, The Devil, 255. O livro apócrifo de 2 Esdras 7,36 discute essa questão de onde vai o ímpio e o justo. E o lago do tormento aparecerá, e em frente dele será um lugar de descanso. E a fornalha do inferno será mostrada, e em frente dele o paraíso do prazer. Segundo o livro de Enoque, os justos ressuscitarão para sair do Sheol, 51, 3, versículos que a gente já acabou de ler, e 22, 12 e 13, descrito abaixo. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Assim, o Sheol passa a ser entendido com a ideia de punição de fogo somente para os ímpios pecadores, através do livro de Enoque. Então, vejam, tirem a questão dos persas. No início do período do Novo Testamento, o termo Sheol, hebraico, Antigo Testamento, e Hades, grego, Novo Testamento, tinha 3 significados. Morte, o lugar de todos os mortos, e o lugar dos ímpios, os iníquos apenas. Correto? Compreendam bem isso até aqui. Assim, dependendo do contexto no original grego, vai determinar qual significado um autor sagrado pretende em uma passagem do Novo Testamento. E se não tiver esse entendimento, você vai generalizar como sepultura, como fazem todo mundo por aí e fala que é erro de tradução. Na verdade, é um erro de entendimento mesmo. Exemplo, em português, na palavra cumprimento. Primeiro, ato ou efeito de cumprir. Cumprimento de uma profecia, por exemplo. Segundo, gesto ou palavra de saudação. Um cumprimento como oi, olá. Terceiro, reverência que se presta a alguém. O rei recebeu o cumprimento dos súditos. Portanto, aquela teoria de que inferno foi um erro de tradução cai por terra e demonstra total ignorância do verdadeiro sentido da palavra. Não é exatamente um erro, mas uma generalização imprecisa. No Antigo e Novo Testamento, há 4 palavras diferentes que são frequentemente traduzidas como inferno, mas com significados distintos. E você pode ver aí, Sheol, hebraico, inferno, ou sepultura, lugar dos mortos em geral, tanto justos quanto ímpios. Inferno, equivalente ao grego, né? Na tradução, Sheol, o mundo inferior dos mortos. Geena, também, é lugar de juízo final e punição eterna. Prisão profunda. Está lá em 2 Pedro, inferno, a prisão profunda de anjos caídos, que vem o termo que é utilizado na mitologia grega. As palavras, como vêm de uma língua rica nesses contextos, é isso que causa maior confusão e pira aí a cabeça daqueles que pretendem entender as Escrituras, aplicada pelo apóstolo Pedro. Então, a visão antes era essa aqui, né? Os salvos e os ímpios. Então, era que no seio de Abraão havia um abismo e o inferno. Então, essa que a gente vai ver lá em Lucas 16, né? O seio de Abraão aqui, o abismo entre eles e o inferno, ou Hades, ou Sheol aqui, correto? E isso aqui depois, na ressurreição de Cristo, ele sai daí. E como foi o uso da palavra Sheol, Hades, no Novo Testamento? Resposta. Na Septuaginta, a palavra Sheol é traduzida como Hades, termo que se refere ao mundo dos mortos, na mitologia grega, para designar aquela ideia de Sheol no começo, dentro da cultura grega. No Novo Testamento, se assemelha ao Sheol no sentido de que as pessoas devem descer em ambos os lugares, como aparece em Mateus 11, 23, Lucas 10, 15. E ambos os lugares são inevitáveis, todos vão para lá. Pergunta, qual vai ser a principal diferença entre Hades no Novo Testamento e Sheol no Antigo Testamento? A resposta, a principal diferença é que apenas os ímpios descem para o Hades. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro 3, 18 e 20, na tradução da Revista Atualizada. E existe uma razão primordial por que isso acontece. Voltando, né? Terceiro céu, Abraão.
é o seio de Abraão, ele vai para o terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12 e Apocalipse 6, 9. Então, aonde vão salvos os ímpios? Embaixo no inferno, Hades. Daí começa a escritura no Novo Testamento. Sheol, abismo. Então, o desenho basicamente é isso aqui, ó. Aonde era o seio de Abraão, tudo isso dentro do Hades, o abismo, que Jesus fala em Lucas 16, e o lugar de tormento aqui, que é o inferno, ou, no caso aí, a parte do Geena. O que acontece? Esse lugar, o inferno aqui estão os ímpios, esse lugar onde os justos aqui, com a ressurreição de Cristo, ele vai para Efésios 4:8, ele vai para as alturas, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele faz isso, né? Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, ele foi no Hades e traz os justos para o terceiro céu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4:8. Os tormentos do Hades, mais tarde chamado de inferno, não foram revelados com detalhes até os tempos pós-bíblicos. Eles não foram com detalhes, se conhecia pouca coisa. Na verdade, o Antigo Testamento era a sombra e o Novo Testamento a realidade em todos os assuntos. Hebreus 8:9. Então, isso que é uma coisa difícil das pessoas entenderem, correto? Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Importante entender isso. Repetindo, Sheol é hebraico, Antigo Testamento. Hades, grego, Novo Testamento. Inferno é latim. A Bíblia não foi escrita em latim, apenas foi traduzida para o latim na Vulgata, traduzida por Jerônimo, entre 382 e 405 do nosso tempo, depois de Cristo, ajudado por Paula de Roma, a pedido do Papa Damásio I, entre fins dos séculos IV e início do século V. Aí ele traduz assim, isso daqui está na Septuaginta, né? Está lá, por exemplo, a gente quando pega no Salmo 9:17, né? Convertantur peccatores in infernum homines gentes quae oblibiscuntur Deum. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Então aí entra a palavra inferno já no Ocidente. Em grego está aí. A palavra inferno vem do latim inferno, no sentido de inferior, nas profundezas da terra, região inferior. Em inglês, o termo hell, que tem a mesma raiz antiga de hole, que significa buraco, região inferior. Existem algumas passagens no Novo Testamento que vão usar o termo Hades como sinônimo de morte ou túmulo, um dos três significados, como vimos anteriormente, Atos 2:27 e Atos 2:31. A palavra inferno é uma significação que não distingue os conceitos originais usados pelos escritores bíblicos. Tradutores usaram o termo latino infernos para várias palavras diferentes, o que causou confusão teológica, e muitas heresias surgiram no meio da igreja até os nossos dias. E é o que você mais vai ver lotado, porque as pessoas vão pelo que escutam os outros, elas não estudam. Eu estou fazendo um estudo que é para mostrar para você exatamente essa situação. Jesus não foi deixado no Hades, morto, túmulo, sepultura, né? O Novo Testamento, como é a realidade da revelação, ele vai fazer uma distinção bem clara entre Hades e Geena. E então ele começa a trazer luz, clarear. No Novo Testamento, Hades ocorre 10 vezes. Os textos todos estão aí. Mateus 11:23, 16:18. Lucas 10:15, 16:23. Atos 2:27 e 31. Apocalipse 1:18, 6:8, 20, 13 e 14. Dependendo do contexto, vai significar morte, túmulo, ou então o Sheol, a morada dos mortos. No Novo Testamento, Geena ocorre 10 vezes também. Em Mateus 5:22, 29, 10:28, 18:9, 23, versículos 15 e 36, Lucas 12:5 e Tiago 3:6. A adoração Moloque. Geena refere-se ao vale de Inom, significa lamentação, onde se queimavam crianças e bebês em sacrifício a um deus chamado Moloque, um principado, né? Segundo Crônicas 28:3. E mais tarde também passaram a queimar os criminosos. Moloque é um principado, Efésios 6:12. Tem 10 vídeos meus aí no canal, se você se interessa pelo assunto, falando sobre Efésios 6:12, onde nós vamos estudar os principados da Bíblia. Estudos principados que aparecem na Bíblia.
Entre eles está Moloque. Um vale, ravina profunda e estreita, com laterais rochosas e íngremes localizadas sudoeste de Jerusalém, separando o Monte Sião ao norte do Monte do Mau Conselho e do Planalto rochoso inclinado da planície dos Refaíns ao sul. Em tempos posteriores, os antigos hebreus o usaram como depósito para se queimar o lixo da cidade. Por isso se fala da Geena como um local de fogo. Geena, então, passa a definir o local de punição futura aos ímpios mortos. O Novo Testamento usa Hades e Geena alternadamente para indicar o destino daqueles que levam vidas ímpias. Portanto, não recebem a graça de Jesus Cristo e não nascem de novo, como Mateus 5, 22, 10, 28, 11, 23, 16, 18, 23, 15 e 13. Vocês veem que Mateus usa bastante, né? Tiago 3, 6. O termo Geena é usado como uma metáfora do Hades, porque trata-se de um local geográfico, uma região particular. O termo é extenso, né? Mas é importante para que você não pense que a gente passou algumas palavras. O Monte Moriá, Geena, Vale de Inom e o Monte das Oliveiras. Então, ainda existe a região hoje como está. Jesus vai usar essa metáfora para designar o local de tormento dos ímpios, pois rejeitaram a salvação que ele trouxe. Qual é o ensino de Jesus sobre o inferno? O que Jesus disse sobre o inferno? Agora a gente chega para começar a responder a questão. Jesus ensina que a morte, as pessoas, que após a morte, as pessoas entram no reino de Deus ou são lançadas no Geena. Mateus 10, 28, Lucas 13, 28. Primeiro, Jesus esclarece 3 aspectos do inferno em seu ensino. Os habitantes da Geena, inferno em português. Então lembra que eu falo Geena, eu estou me referindo também a Geena. As características da Geena, inferno em português. A duração da punição da Geena. Inferno em português. E isso que a gente vai ver. Os habitantes da Geena, ou inferno. Jesus frequentemente descreve aqueles que estão destinados ao Hades. Jesus diz aos habitantes de Cafarnaum que sua incredulidade os levará ao Hades. Mateus 11, 24. Jesus também avisa de forma bem forte sobre vários pecados que podem condenar alguém ao Hades, incluindo chamar um irmão ou uma irmã espiritual de tolo, de ímpio. Mateus 5, 22. Porque não temos o direito de denegrir o irmão e ceder às tentações dos pecados. Mateus 5, 29 e 30. 4. Jesus ensina que uma pessoa pode ser filho de Hades ou filho de Abraão. Mateus 23, 15 e Lucas 19, 9. Então vocês vejam que Jesus está falando bem sobre isso. Jesus questiona os escribas, fariseus e hipócritas sobre como eles esperam escapar da condenação do Hades se estiverem cometendo os mesmos pecados que seus antepassados. Mateus 23, 31 e 33. E você pode estar conferindo, se a gente for citar todos esses textos, o vídeo vai durar 3 horas. Aí. Jesus, em sua pregação, promete que as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja, Mateus 16, 18. Assim, Hades é usada para descrever essa condenação eterna dentro do Novo Testamento. Segunda questão, as características da Geena, traduzida como inferno em português. Jesus descreve o Hades, ou inferno, como um fogo eterno para onde o diabo e seus anjos estão destinados. Mateus 25, 41. O texto está aí em grego, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus também chama o Hades, ou inferno, de abismo, em Lucas 8, 31. Jesus ensina que lá é um lugar de escuridão, onde a pessoa experimenta choro e ranger de dentes. Mateus 8, 8, 12. Vocês vejam que eu estou falando agora, porque a minha ideia nesse vídeo é falar o que Jesus, para mim, é o suficiente. Jesus falou, não tem dúvida. O choro simboliza sofrimento e dor, enquanto o ranger de dentes simboliza desespero e raiva, por não ter crido enquanto era tempo. Algo como quando você fica com raiva, ira, quando perde uma oportunidade extraordinária por descuido. Jesus descreve o Hades, ou inferno, ao ensinamento sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 e 31, que muitos acreditam ser uma parábola, ensinando que lá é a residência permanente e um lugar de tormento. Lá será o endereço, com CEP e tudo, dos ímpios, né? E tudo mais. Jesus ensina, ao que parece, que o Hades, o inferno, acomoda algumas pessoas, mas não outros. O homem rico foi morar lá, depois de morrer. Lázaro não foi para lá após morrer. Ao invés disso, Lázaro está no seio de Abraão, um nome tradicional dentro do judaísmo, para o lugar dos mortos que eram justos em vida aqui na terra. Jesus ensina nessa parábola sobre a natureza irreversível da punição na vida após a morte, ou
Estou falando parábola porque alguns entendem como parábolas, a gente comenta isso lá à frente, né? Mas sobre esse texto de uma maneira geral. Não adianta a missa de sétimo dia, acender velas, nem encomendar a alma com oração ou reza. Não adianta. E nem ser membro de tal igreja. Isso não vai salvar ninguém. Terceira pergunta. Adoração ou punição do Gênesis é a parte mais controversa, mais dramática. E nós vamos abordar também. Observe que eu estou falando tudo no ensinamento de Jesus. Existem duas perspectivas principais sobre a duração ou extensão da punição do Hades, o inferno. A primeira visão teológica afirma que os ímpios experimentam sofrimento consciente eterno. A segunda visão teológica afirma que os ímpios eventualmente são consumidos pelo fogo do inferno, perdendo assim a sua existência. Evaporam. E nesse caso o inferno se relaciona com o nada espiritual. O texto de Mateus 10, 28 parece sugerir de início que o inferno destrói tanto o corpo quanto a alma, tornando a punição apenas temporária. Mateus 10, 28, né? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A pessoa seria totalmente consumida pelo fogo do inferno, não se sabendo, no entanto, quanto tempo isso levaria no tempo espiritual. Então, são pensamentos que surgem através disso. Mas a gente vai ver um pouco mais à frente que a coisa não é bem assim, não. No entanto, esse é um entendimento, né? Interpretação, é diferente. No entanto, outros textos apoiam a duração duração eterna da punição no inferno. Nós vamos ver a clareza. Jesus, com base em Isaías 66, 24, fala do Hades, o inferno, como lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Em Marcos 9, 44, o texto no original, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ali, na verdade, era uma figura de linguagem, um hebraísmo, né? A gente vê as expressões, mesmo sendo o Novo Testamento escrito em grego, como foi escrito e falado por judeus, eles usavam muito o hebraísmo, que é próprio da língua hebraica. Se você não conhecer, a gente vai ver o que a gente acaba vendo hoje. Em Mateus 25, 46, ensina que a punição é para sempre, e não só por algum tempo. Está aqui no original, né? E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus afirma que após a morte, algumas pessoas irão para o castigo eterno, enquanto outras pessoas entrarão na vida eterna. E no ensino de Paulo sobre o inferno, Paulo não fala, né? O apóstolo Paulo vai enfatizar a expectativa de salvação e não enfatiza o tópico do inferno, o tormento deles. A ideia de tortura como punição por atos perversos está totalmente ausente nos ensinos de Paulo. A ideia da tortura como punição por atos perversos está totalmente ausente em seus ensinamentos sobre os últimos dias. Paulo fala sobre o anticristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a apostasia da igreja, mas não fala sobre o inferno. Para o apóstolo Paulo, a salvação é o contrário da morte, segundo Coríntios 7:10. Em 1 Tessalonicenses 1:8-10, o apóstolo descreve os dias finais e não descreve sobre a punição do inferno, dando mais ênfase à salvação. E aí temos a pergunta: o ensino do inferno com os outros apóstolos? No restante do Novo Testamento, alguns dos outros apóstolos se concentram no julgamento dos condenados ao inferno. O apóstolo Pedro, na segunda carta, em 2:4, inclui o Tártaro, que foi traduzido por lançado no inferno pela corrigida, edição revista e corrigida e pela atualizada, né? Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. No inferno aqui, a palavra grega Tártaro. Tártaro era a prisão dos titãs, conforme o livro Teogonia, de Hesíodo. Pedro está citando o livro apócrifo de Enoque, capítulo 20, versículo 2, e diz que lá o poder de Deus aprisionou os anjos rebeldes. Tártaro é a palavra grega para um lugar subterrâneo inferior, no Hades, ou inferno, onde o castigo de Deus foi conduzido aos anjos rebeldes. Então, ímpios no lugar, estão tudo dentro do Hades, o Tártaro estão os anjos rebeldes. E Pedro está ensinando que se Deus não poupou nem aos anjos quando se rebelaram, segundo Pedro 2, 1, 10, também não perdoará os falsos mestres e falsos profetas que estão ficando milionários à custa de ensinar erros e desviar milhares de pessoas. Em Hebreus 10, 26, 27, o autor sagrado também descreve aqueles que estão destinados à punição do Hades, ou inferno. Um fogo violento consumirá os inimigos de Deus. Se essa imagem do fogo é uma metáfora literal, é também discutida entre os teólogos. Mas a verdade é que também este apóstolo também fala que o inferno tem fogo. É um simbolismo de sofrimento, né? Fora da ausência de Deus. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O apóstolo João, no Apocalipse, cita o Hades ou inferno.
capítulo 1, 18 e 20, 13, 14. E ele diz assim, o texto aqui está no original, sempre estou mostrando no original o texto. E deu o mar os mortos, e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ele também fornece as descrições mais precisas daqueles que vão experimentar o tormento do Hades, ou inferno, na vida que está por vir após a morte. Dois temas relativos ao Hades ou inferno são ensinados no Apocalipse. Jesus possui poder sobre o Hades, né, sobre o inferno, Apocalipse 1,18. O lago de fogo terá lugar suficiente para receber todos os que praticaram o mal, gastaram suas vidas no pecado e na maldade, e não se arrependeram para ter o novo nascimento. Esses são todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, o segredo é ter o novo nascimento. Né? O lago de fogo é uma linguagem em metáfora. A morte foi lançada para o lago de fogo, Apocalipse 20, 13 e 14. O próprio Hades, o inferno, é também julgado e lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 13 e 14. A besta, o anticristo e o falso profeta também são enviados para o lago de fogo, Apocalipse 19 e 20, que é tudo revelação de Jesus, agora ele ressurrecto, né? E ascendido aos céus. E finalmente o diabo, Satanás, é lançado também para dentro do lago de fogo, o fogo eterno, Apocalipse 20 e 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo por 1000 anos. Apocalipse, na verdade, após todo esse período, né, do milênio, né? Passa o milênio, Apocalipse 19 e 20. Os dois ainda estarão no lago de fogo depois dos 2000 anos, provando que o inferno e o tormento eterno são realidades que precisam ser levadas a sério. Então, tudo isso, de uma forma geral, é uma visão já no Novo Testamento. Se o indivíduo não morreu queimado em 1000 anos dentro do lago de fogo, então ele jamais morrerá. Então, é uma questão da gente colocar isso para se fazer aqui o entendimento. Se o indivíduo não morreu queimado em 2000 anos, porque alguns são lançados antes do milênio, depois do milênio eles não estão lá. Então, significa que não vão morrer queimados, né? Tá aí, né? Então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no Lago de Fogo. Então, é uma tipologia, uma forma de ilustrar. Lago, Limnei, charco, é a segunda morte, é espiritual e eterna, pois não haverá outra ressurreição depois disso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Morte, a palavra thanatos em grego, que é a separação da alma e do corpo. Morte significa separação, morte não significa fim. As pessoas falam que morreu, acabou. Não, gente, morte não significa fim em nenhum idioma. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 24, correto? O filho pródigo estava separado da vida com seu pai, não estava morto. Da vida, da ciência e do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido e não caíram mortos ali no ato, correto? Então, morte não significa fim. A morte foi a separação de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1. Ele é um lugar sem a presença de Deus e que existe fora do universo criado por Deus, como nós o conhecemos, fora do espaço e do tempo, e está atualmente desocupado, com muitos lugares à disposição, e dos ímpios, dos crentes desviados, e todos aqueles que rejeitaram o senhorio de Cristo com sua salvação. O castigo eterno tem sido entendido como nós conhecemos o tempo, e isso criou muitas heresias que passaram a ensinar que o inferno não existe, que é aqui na Terra, e coisas do tipo. Agora nós vamos falar uma coisa muito importante, eu quero que se você chegou até aqui, aguenta mais um pouquinho. Com isso, deixam de avisar as pessoas sobre o grande perigo que suas almas correm em rejeitar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno pelos séculos dos séculos, para sempre. Como entender isso? Essa é a parte que eu quero que você preste bem atenção. Então vamos lá. 300 mil quilômetros, 1 segundo. Como entender o tempo? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz são 9,5 trilhões de quilômetros, a velocidade que a luz percorre durante um ano. A Terra está a 149 bilhões e 600 milhões de quilômetros do Sol, correto? Olha aí quanto que dá em ano-luz, né? 0,000015977.
A luz do Sol leva cerca de 8,3 minutos para chegar até a Terra. Assim, a distância, a Terra está a 8 minutos luz de distância do Sol. 1 minuto luz corresponde a 17 bilhões 987.547 quilômetros. O que tudo isso tem a ver? Calma lá. A Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar. Dá uma olhada aí. Ela está aí, ó. Ela aparece aqui, a Próxima Centauri. Tá vendo? Está aqui. Aqui nós temos o Sol. Aqui temos ela. A Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, está a 4,2 anos-luz de distância. A luz emitida por essa estrela demora 5 anos para chegar na Terra. Estou fazendo uma comparação de tempo. Olha os dinossauros aí. Se alguém, num planeta a 60 milhões de anos-luz da Terra, se ele pudesse olhar por um telescópio, ele veria os dinossauros na Terra, porque as imagens demoram 60 milhões de anos-luz para chegar lá. Olha a questão de tempo, correto? A estrela Betelgeuse, que começou a explodir em 1300 depois de Cristo, nossa geração está começando a vê-la se modificar agora em nossos dias. Vocês verem como que demora. A Betelgeuse, tá vendo? Tá aí a ilustração. Se você cair num buraco negro, são lugares no espaço cuja velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Maior. E não fosse atingido por sua radiação, que é impossível, né, na criação. Mas vamos imaginar isso. Se você estivesse lá dentro de um buraco negro, onde a velocidade de escape é maior que a velocidade de luz que eu estou narrando para você, e não fosse atingido pela radiação, está aí você dentro de um buraco negro. Se você olhasse o universo de lá, você veria o universo envelhecendo à sua frente. Você veria o nascimento e a morte do universo no mesmo segundo, segundo a ciência. Você veria o dia em que o universo surgiu e você veria o dia em que o universo acabou no mesmo segundo. O que essa informação da ciência nos prova ou nos ensina? Você está perguntando, é claro, porque eu estou falando tudo isso. Está aí, ó, universo. Porque não existe tempo no universo. E se não existe tempo para nós humanos nesse mundo físico, para Deus, o Criador, tudo já aconteceu. Então, é diferente. Quando eu falo eterno, é como ele traduziu isso. Não dá para ter noção. Você já teve aquela experiência de que você foi anestesiado? Às vezes você passa 2 horas, 1h30. Quando você acorda, parece que foi alguns minutos. É noção de tempo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4,13. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 13,12. Esse aqui, apartai-vos, nós já acabamos lendo esses textos, né? A resposta. Portanto, quando lemos sobre inferno eterno e castigo eterno, nós não temos a menor noção do que realmente isso significa, porque está além daquilo que podemos compreender desse corpo limitado. Então, no universo, não existe tempo no universo. E onde quer que esteja o lago de fogo, simplesmente não existe tempo, na forma como nós contamos. Então, por isso que ele traduz com uma palavra que ele conseguiu dizer para nós. Exemplos de sepultura no lugar do inferno. Agora nós vamos aqui abordar, muita gente diz aí que a palavra inferno é erro de tradução, que na verdade é sepultura. Nós vamos fazer uma comparação. Então eu selecionei 7 textos para demonstrar que inferno e Gehenna não é erro de tradução, tá? Embora várias passagens do Sheol foi traduzido como sepultura, o hebraico tem uma palavra específica para sepultura, que é keber. Sepultura, tumba, tu. Então vamos lá. Vamos traduzir. Então, vou fazendo a tradução, colocando como sepultura, e depois a gente coloca o correto. Os perversos serão lançados na sepultura, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. Quer dizer, então os justos não vão para a sepultura. Correto? Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Correto? A próxima. Marcos 9,43. Agora vamos para o Novo Testamento. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as 2 mãos e ir para a sepultura, para o fogo que nunca se apaga. Vocês veem que não tem nexo nenhum. O correto é se a tua mão te escandalizar, palavras de Jesus. Corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Correto? Vamos lá. Mateus 13,14. E lançá-los-ão na sepultura. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na sepultura?
Mas Jesus disse, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra por fazer um prosélito, não um discípulo, e depois de o ter desfeito, fazeis filho da sepultura 2 vezes mais que vós. Vocês veem que não tem sentido nenhum. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Vocês veem que não dá para mudar, não é? Então ali, também, aqui é Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para a sepultura, preparado para o diabo e seus anjos. Não tem sentido. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o diabo, Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado na sepultura, fogo e enxofre. De fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo, correto está aí, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E assim, é mais um texto aí, a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Na verdade, a morte é o inferno, né? E o rico e Lázaro, para concluir, já finalizando. Lucas 16, nós vamos fazer um breve comentário. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Posto que as parábolas são usadas como símbolos de realidades espirituais, pouca diferença faz se usarmos ou não o termo no caso em foco, como diz o Russell Chaplin no seu Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. O livro de Jó 1 começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro e reto e temente a Deus e se desviava do mal. Esta é a declaração de fato histórico, de um fato histórico, não de uma fábula. O mesmo ocorre com a declaração de Lucas 16:19. A gente faz a comparação entre o Jó também, que é um fato histórico, começa da mesma forma. Havia ou não havia? Se não havia, como defende os que isso seja uma parábola, então Cristo disse uma mentira. Mas como Cristo nunca usou mentiras para ilustrar a verdade, em suas parábolas, então o fato aconteceu, pois Jesus não iria mentir de forma alguma. Então, havia mesmo. Portanto, tanto Jó como o rico e Lázaro de fato existiram. Isso aqui não é uma parábola, mas uma situação que aconteceu. É uma história, fato que aconteceu. E não uma história, conto de fadas, né? Narrativa, como a gente vê muito no Brasil. Um homem rico, nos séculos 3 e 4, havia uma tradição no Ocidente de que seu nome era Finéias. Também foi chamado de Dives, em latim, um homem com riquezas. Linho finíssimo, Elbissos, um linho egípcio vendido por 2 vezes o seu peso em ouro, usado para as roupas de baixo. O rico tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aí no versículo 20, estou mostrando sempre em grego e depois a tradução embaixo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. A palavra certo confirma a existência desses 2 homens. Na verdade, ambos mendigos. Um era mendigo nesta vida financeira e o outro mendigo na outra vida, no inferno, porque ele aqui não fez nada, não creu na palavra do Senhor, né? Lázaro, lemos Lazarus, né? Lazarus, vem do hebraico Eleazar, Elauzar, Números 25:7, e significa Deus ajuda, Deus me socorreu, significando que o mendigo era temente a Deus. Os judeus da época de Jesus ensinavam que a riqueza era um favor de Deus e a pobreza era uma maldição de Deus. Jesus destrói essa doutrina falsa, como sempre teve doutrina falsa, né? Usando esse ensinamento. O mendigo vivia gravemente enfermo, segundo o médico Lucas, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Lázaro comia do lixo que era jogado na casa do rico, que mesmo vendo nunca se compadeceu para ajudá-lo, desprezando o provérbio 19:17. Como os cães eram considerados impuros e não eram domésticos, não eram os pets de hoje, tá? A situação de miséria era apavorante mesmo. Lucas 16:22 está aí no original. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Anjos não levam ninguém para a sepultura. Para a sepultura leva um coveiro, né? Mas para o céu. Pouca gente deve ter ido ao enterro desse mendigo, né? Talvez um ou outro. Seio de Abraão, chamado de paraíso em Lucas 23:43, como a gente mostrou anteriormente na ilustração. Um lugar honrado no paraíso, e o mendigo foi colocado ao lado de Abraão. Tudo muda para o salvo. Sepultado. Muita gente importante veio no enterro do rico.
Mas os anjos de Deus não vieram. No caso, os anjos que conduzem as almas dos salvos para o seio de Abraão, o paraíso. O que enriqueceu o rico na terra, o fez pobre no céu. Infelizmente, a coisa funciona assim, né? Vamos lá. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe a Abraão, ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno, tormentos. No Hades, região espiritual que continha o paraíso e contém o inferno, a morada dos mortos, que aguarda o juízo do trono branco, como nós mostramos aí anteriormente. Apocalipse 20. Os mortos ímpios vão para o inferno. Salmo 9,17. Jesus declara a doutrina do inferno que ele criou para Satanás e seus anjos. Na verdade, criou a Geena, né? O inferno não é aqui nesta vida e na terra, com certeza não é. E Jesus está mostrando isso. Versículo 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Atormentado nesta chama. Até mesmo no inferno, o rico demonstra a sua arrogância, julgando que Lázaro deveria servi-lo no inferno. O inferno é um lugar de sofrimento duro, porque o rico afirma que até uma gota de água o aliviaria. Faltou ler Lucas 18, dos 24 a 25, né? O rico versus camelo, que nós vamos gravar um vídeo sobre isso também, sobre a agulha. Chama, aqui é para retratar o duro sofrimento que a alma do ímpio passa no inferno. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. A riqueza não condena uma pessoa ao inferno, e nem a pobreza garante o céu. Diga-se de passagem. O destino das pessoas depende do relacionamento com Deus. O rico adotou a vida dos prazeres e o pobre a fé em Deus. Lembra-te, a memória do passado não é apagada na outra vida, os teus bens. O rico recebeu aquilo que acreditou serem as coisas pelas quais a vida valia a pena batalhar, conquistar e se esforçar, ao invés de escolher as coisas de Deus. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para fazer escolhas, mas tem que saber que as consequências são obrigatórias e não tem mais volta. Versículos, então, né, como a gente mostrou ali anteriormente, está aí. Tecnicamente era aqui, né? O Abraão e o mendigo estavam aqui, o Lázaro, o rico estava desse lado. Tinha um abismo no meio deles. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Abraão fala com ternura, mas isso não altera o fato de que há uma barreira que separa os dois. Quisessem passar. Salvação da alma é uma escolha que fazemos deste lado da vida onde vivemos. Do lado de lá não tem mais como mudar. E não tem também purgatório, tá? Depois que morremos, nossa escolha já foi feita. A alma irá para o lado que escolhemos nessa vida. É o que está em Mateus 16, 26. Aí no versículo 27. E disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Que o mandes a casa de meu pai. Casa de meu pai. É o único exemplo de oração a um santo morto. Nas escrituras sagradas, ele não foi atendido, ele nem podia, né? Como ele disse que ele não podia. Pediu para o cara errado. Não adianta orações para santos e muito menos para santos mortos. A gente tem que fazer oração a Deus mesmo. Pois tenho 5 irmãos, versículo 28, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não vinham. O rico conhecia as coisas de Deus, mas nunca obedeceu. Agora também, Lucas, agora, tarde demais, se preocupa com a salvação de sua família, com a qual só viveu em festas. Preocupe-se com a salvação de sua família enquanto você está vivo nesta vida e enquanto os seus familiares também estão vivos. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés, a lei continha a instrução necessária para a salvação da família dele. Bastava que a obedecesse, ao invés de gastarem toda a sua vida com os prazeres do dinheiro. A lei de Moisés apontava para o Messias que viria. Muita gente vai se lembrar por não ter obedecido a palavra de Deus. Vai se lamentar, na verdade, né? Muita gente vai se lamentar por não ter obedecido a palavra de Deus. Por isso que ele fala ranger de dentes. Porque você vai ver, meu Deus, como é que eu fui? Não acreditei nisso. E é tarde demais. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Arrepender-se-iam. Milagres não produzem fé para o arrependimento. Muitas pessoas recebem curas e milagres na igreja e nunca mais voltam nem para agradecer a Deus. Sem arrependimento não há salvação. O arrependimento não salva.
mas sem arrependimento você não chega à salvação, porque você não nasce de novo. Você tem que se arrepender dos pecados como raça de Adão e os pecados seus. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mas muitos homens não se convenceram da realidade do inferno, ou da vida após a morte, ambos comprovados depois que Jesus voltou dos mortos. A humanidade ainda se rebela contra os claros e literais ensinamentos de Lucas 16, 19 e 32, a raça de Adão, e os descartam em descrença, preferindo acreditar em tudo, que tudo não passa de história da carochinha, e de que o inferno é aqui mesmo na terra, que o inferno é coisa dos persas, e por aí vai. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva. Muito bem, foi longo, mas acredito que consegui transmitir pelo menos os conceitos básicos. Espero ter te ajudado a você ter aí as suas próprias definições. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, o seu comentário. Espero que se você chegou até o final, parabéns. Você realmente ama e gosta de aprender sobre a palavra de Deus e conhecer tudo que envolve a palavra do Senhor. Compartilhe isso, né? Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esta mensagem. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que toda honra e toda glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.